Kurtvilli regressa a Paredes de Cora, 15 anos depois, com o seu rock atemporal. Kurtvilli, que se apresentou pela primeira vez em Portugal em 2011, volta ao Festival de Paredes de Cora, mostrando a mesma paixão pela música e pela guitarra, 15 anos após a sua estreia. Reflexões sobre a realidade africana em Portugal. A preocupação vai além da chegada de imigrantes. É necessário agir antes da partida. Vence critica Irão por não cumprir acordos. Vence afirmou que o Irão frequentemente não cumpre as promessas feitas em acordos, levantando preocupações sobre a sua fiabilidade nas negociações. Ataques russos em Kramatorsk e Bilenk resultam em uma vítima fatal. Um ataque russo atingiu um edifício residencial em Kramatorsk, causando danos significativos. Durante a noite, as localidades de Kramatorsk e Bilenk sofreram 8 ataques. Portugal enfrentará aumento de 25% no custo de fragatas semelhantes. O Ministério da Defesa explica que a variação de preços se deve ao fator inflação, que deve ser levado em conta nas compras de armamento financiadas pelo Programa Europeu SAFE. Kennedy Center decide restaurar nome de Trump na fachada do edifício. O nome do ex-presidente Donald Trump, que havia sido removido em junho por ordem do juiz federal Christopher Cooper, será recolocado na fachada do Kennedy Center. Esta decisão marca uma reviravolta significativa na controvérsia em torno da homenagem ao ex-chefe de Estado. Para mais atualizações, não se esqueça de subscrever o canal e ativar as notificações. Suspeito de homicídio chamou a polícia após crime no Dafundo. Um jovem de 15 anos é acusado de ter assassinado a mãe no Dafundo, enquanto a irmã de 4 anos estava em casa. O suspeito alertou as autoridades horas após o ocorrido. Estados Unidos da América prevêem ações antidrogas na América Latina com aliados. SEGSEF afirmou que os Estados Unidos da América pretendem estabelecer uma capacidade operacional similar à utilizada em operações contra o narcotráfico nas Caraíbas e no Pacífico. Hermanos Gutierrez encantam no Vodafone Paredes de Cora com sonoridade única. A dupla Hermanos Gutierrez atraiu uma multidão ao anfiteatro natural do Vodafone Paredes de Cora, 2 semanas antes de seus concertos no Porto e em Lisboa. A música da dupla, simples e eficaz, envolveu o público no segundo dia do festival, proporcionando momentos de tranquilidade e reflexão. Não perca a oportunidade de acompanhar mais novidades e ative as notificações do nosso canal. Sismo na Colômbia provoca 281 mortos, segundo o balanço do presidente. O presidente colombiano atualizou o número de vítimas do sismo, que já chega a 281. Além disso, o vice-presidente dos Estados Unidos da América critica o Irão por não cumprir compromissos. Túlio faz pedido de casamento a Estela em Eta Mundo Melhor. O casal finalmente poderá viver o amor que sempre desejou, mas Estela terá que lidar com a filha, Anabela. PSD celebra 50 anos com Luís Montenegro em evento de retrê. O PSD marca o seu 50, o aniversário com a presença de Luís Montenegro, enquanto o número de mortos no sismo na Colômbia sobe para 281. Não perca as atualizações, inscreva-se no canal e ative as notificações. Underworld agita o segundo dia do Vodafone Paredes de Cora com tecno vibrante. Os Underworld, cabeças de cartaz do segundo dia do Vodafone Paredes de Cora, proporcionaram uma experiência eletrizante, convidando o público a dançar ao som de Born Sleepy, NUXX. A dupla britânica, quase septuagenária, deixou o palco após uma performance memorável, recebendo aplausos entusiásticos da multidão. Simão deixa a casa de Pedro após reconciliação com Maria. O jovem, que cresceu sob a tutela de Pedro, manifesta descontentamento com a volta do casal e opta por uma nova vida. Aumento dos ataques russos em meio a defesas ucranianas críticas. A Rússia intensifica seus ataques, tornando-os mais destrutivos, enquanto as defesas antiaéreas da Ucrânia enfrentam um momento crítico. Em entrevista, o Major-General João Vieira Borges analisa a situação atual do conflito. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para mais atualizações.
Proença solicita que Nanda declare ter o braço gravemente afetado. O advogado Proença deseja que Nanda afirme que o seu braço ficou muito afetado após o acidente. Aumento da letalidade dos ataques russos em meio a defesas ucranianas críticas. A Rússia intensifica ataques devastadores enquanto as defesas antiaéreas da Ucrânia enfrentam desafios significativos. Entrevista com o Major-General João Vieira Borges. Da RDA à Ponte dos Espiões, a fronteira da desconfiança. Na fronteira marcada pela desconfiança, a RDA mantinha vigilância até sobre os mortos. Este ponto estratégico era responsável por 2/3 do tráfego da RFA em direção à ilha de Berlim Ocidental, localizada a 170 km de distância. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para mais atualizações. Chega a aposta em eleitorado evangélico com apoio de deputadas conservadoras. O partido Chega está a direcionar-se para o eleitorado religioso e evangélico, em colaboração com a direita brasileira. A formação de um movimento que envolve deputadas do partido e a sua dimensão religiosa sugere uma estratégia para atrair novos eleitores. Esta análise é apresentada por Paulo Baldaia, com a participação de Hélio Carvalho, jornalista do Expresso que cobre as atividades do Chega. Farage sob pressão por donativos não declarados antes da reeleição. O líder populista Nigel Farage enfrenta críticas por não ter declarado importantes donativos financeiros recebidos antes da sua candidatura à reeleição como deputado. Os mercados atingem máximos, é hora de investir. A dúvida surge sempre que os índices alcançam patamares altos. A história indica que não é sensato tentar prever quando ocorrerá uma correção. Assédio no setor de saúde do Norte atinge principalmente médicas e hospitais públicos. De acordo com a presidente do Sindicato dos Médicos do Norte, 95% dos casos de assédio laboral ocorreram no setor público, 90% em hospitais, 95% envolveram médicos especialistas e 74% foram dirigidos a médicas. A explosão de botija causa ferido grave em Santo André. A fonte do Comando Subregional do Alentejo Litoral não confirmou à Lusa se os feridos eram campistas. A interseção entre o futebol, o desporto e o comércio. O futebol é um fenómeno que transcende o mero desporto, tornando-se um verdadeiro negócio. A relação entre o jogo e o comércio tem vindo a intensificar-se, refletindo-se em diversas áreas, desde os direitos de transmissão até ao merchandising. Este crescimento económico do futebol levanta questões sobre a sua essência e o impacto nas comunidades. A análise desta dinâmica revela como o desporto mais popular do mundo se transforma em uma máquina financeira, influenciando não apenas os clubes, mas também os adeptos e a sociedade em geral. Para mais informações sobre o tema, não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Oposição solicita a libertação de prisioneiros políticos na Venezuela. Entre os detidos, estão 40 indivíduos com dupla nacionalidade, incluindo portugueses. China envia mais 15 mil toneladas de arroz para Cuba. O embaixador Su Xin afirmou que este envio reforça a solidariedade da China com Cuba. A inflação reduz o peso do Mars e Beckham lucra com o Mundial. A inflação fez com que o chocolate Mars perdesse 20 gramas, enquanto Beckham e Adidas arrecadaram milhões durante o Mundial. Além disso, a discussão sobre a inteligência artificial no cinema e o curioso caso das frutas que se tornaram estrelas também estão em destaque. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para mais atualizações. Mackenzie Romba, em Portugal sinto-me em casa, orgulho-me de ser de lá. Neste episódio de Desartes e Sassa Love Portugal, On Location, Mackenzie Romba, uma jovem artista de Ontário, Canadá, vencedora de 2 prémios IPMA, partilha a sua experiência aos 25 anos, uma conquista que muitos artistas nem sonham. Ela junta-se a Tony Gonçalves para discutir saúde mental e o desejo de pertença a uma comunidade. A Odisseia de Nolan, um clássico épico em alta nas salas de cinema. Os cinemas estão lotados para assistir à nova adaptação de A Odisseia, de Christopher Nolan. Mas será que isso é suficiente para reacender o interesse por um poema épico com 3.000 anos de história? Qual é o seu significado na nossa cultura atual?
A busca pelo conforto e a perda da resiliência. À medida que a vida se torna mais confortável, a tolerância ao desconforto diminui, afetando nossa resiliência. Opinião de Beatriz Subtil. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para mais conteúdos. Espanha e Marrocos reforçam segurança na fronteira de Ceuta. Publicações em redes sociais que convocam a nova invasão de migrantes no feriado de 15 de agosto levam Madrid e Rabat a mobilizar polícia e forças armadas. Yolanda Sopkins, surfista algarvia, termina em terceiro lugar no Tahiti. A surfista portuguesa Yolanda Sopkins alcançou o terceiro lugar na etapa do circuito principal no Tahiti, marcando a sua melhor performance na competição. Justiça em Portugal, Borlá sem punição após 9 anos de espera. Montenegro celebra no Pontal enquanto a justiça permanece inerte em casos de Borlá. Com o aumento do preço da gasolina e contas em dúvida, os cidadãos aguardam por senhas nas finanças. Central Nuclear de Almarasa operará até junho de 2030. O encerramento gradual dos 2 reatores, que estava agendado para 1 de novembro de 2027, foi adiado. Final Cut, uma nova obra intrigante de Charles Barnes em português. A ASA publica Final Cut, trazendo a obra de Charles Barnes para o público lusófono. Espanha prorroga funcionamento da central nuclear de Almaraz até 2030. O governo espanhol alterou os planos e decidiu manter em funcionamento os 2 reatores da central nuclear de Almaraz até 2030, em vez de encerrá-los entre 2027 e 2028, como estava inicialmente previsto. Esta decisão reflete uma mudança na estratégia energética do país. Para mais atualizações, não se esqueça de subscrever o canal e ativar as notificações. Irão utiliza o Estreito de Hormuz para pressionar Donald Trump. O Major-General Arnaldo Moreira destaca que o Irão retarda acordos no Hormuz para desgastar politicamente o presidente dos Estados Unidos da América. Além disso, o Acordo de Meca estabelece um novo centro de poder muçulmano no Médio Oriente. IEL propõe pena de até 1 ano de prisão por tráfico de droga falso. O projeto de lei, apresentado esta quinta-feira no Parlamento pela Iniciativa Liberal, é uma resposta ao recente incidente na Baixa de Lisboa. Final Cut, uma nova obra intrigante de Charles Barnes em português. A ASA publica Final Cut, trazendo o autor Charles Barnes para o público lusófono. ERSE conclui que não há irregularidades no mercado de combustíveis em Portugal. A entidade reguladora dos serviços energéticos, ERSE, divulgou um estudo solicitado pelo governo sobre o mercado de combustíveis em Portugal, onde não foram identificadas irregularidades. O relatório aponta que a fiscalidade atual prejudica a concorrência com Espanha e destaca a ausência de metas para a incorporação de biocombustíveis. A exploração de lítio em baldios rejeitada sem apoio da comunidade. A proposta da Savana para a exploração de lítio foi discutida em Assembleia de Compartes, mas rejeitada pela maioria dos presentes. Juíza responsável pela auditoria APJ e a Luís Neves é Sofia Coelho Fernandes. Rita Alarcão Júdice empossou Sofia Coelho Fernandes em setembro de 2025. A nova juíza lidera a auditoria à Polícia Judiciária e a Luís Neves, trazendo novas perspectivas para a investigação. Para mais atualizações, não se esqueça de subscrever o canal e ativar as notificações. Professores classificadores receberão 2,6 milhões de euros. As escolas poderão solicitar os fundos a partir desta sexta-feira, com pagamentos a serem feitos já no salário de agosto dos professores. A Odisseia, Nolan ou Homero? Um debate sobre o impacto cultural. Christopher Nolan atrai multidões aos cinemas com a Odisseia, levantando a questão se o sucesso se deve ao realizador ou à relevância atemporal de Homero na cultura contemporânea. IEL propõe criminalização do falso tráfico de drogas. O deputado Rui Rocha defende que a comercialização de substâncias legais que imitam drogas traz efeitos comparáveis ao tráfico de estupefacientes. A iniciativa liberal pretende discutir a questão no Parlamento.
Líder militar do Mali anula a pena de espião francês e determina a expulsão. Um espião francês, preso há cerca de um ano, foi libertado e será expulso do Mali, conforme anunciou o governo local. A medida ocorre 2 meses após sua condenação a 20 anos de prisão. Filmin adiciona 100 novos títulos de grandes cineastas. Exploramos o catálogo da plataforma de streaming e destacamos obras de Melville, Coppola, Buñuel, Tati, Alain Delon e Patrick Devarren. Zero pede posição do governo sobre adiamento do encerramento de Almaraz. A organização Zero defende que o governo deve manifestar-se publicamente contra o adiamento do encerramento da central nuclear de Almaraz, considerando essencial uma postura crítica sobre a situação. É fundamental que a administração pública tome uma posição clara sobre este tema. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para mais atualizações. Setor automóvel da Alemanha registra a maior perda de empregos desde 2005. De acordo com o Escritório Federal de Estatística, Statis, a indústria automóvel na Alemanha sofreu uma redução de 5,8% no número de empregos. Johnny Zucker em turnê na Europa critica extremismo religioso no Brasil. O cantor brasileiro observa que o público em Portugal é menos conservador do que no Brasil, destacando a influência do neopentecostalismo no seu país. INE, redução de mortes em Portugal, mas aumento entre os bebês. As estatísticas revelam que, no primeiro semestre do ano, nasceram 42.522 nados vivos em Portugal, um aumento de 351 em relação ao período anterior. Apesar da diminuição geral das mortes, a taxa entre os bebés apresenta um crescimento preocupante. É fundamental acompanhar estas tendências para entender melhor a saúde pública no país. Não se esqueça de subscrever o canal e ativar as notificações para mais atualizações. PCP e Bloco buscam apoio para discutir regras da prestação social única no Parlamento. Os partidos da esquerda estão à procura de alianças para solicitar a apreciação parlamentar do decreto-lei que unifica 13 prestações sociais, argumentando que a prestação social única diminui a proteção social. Ministra da Saúde reconhece demoras no SNS, mas elogia melhorias nas urgências. Ana Paula Martins admitiu que ainda existem esperas preocupantes em certos serviços, especialmente em épocas de alta demanda, mas destacou que os encerramentos de serviços de urgência observados nos últimos 2 anos já não ocorrem. Deputado do Chega reconhece necessidade de corrigir informações sobre formação académica. Francisco Gomes enfrenta acusações de ter inflacionado o seu currículo ao incluir uma licenciatura em Harvard. O deputado admite que pode ser necessário retificar esses dados para esclarecer a situação. Para mais atualizações, não se esqueça de subscrever o canal e ativar as notificações. Selena Gomez é processada por investidores devido a promessas não cumpridas na Undermind. A artista afirmou que lideraria o marketing da startup de saúde mental, mas investidores alegam que não houve cumprimento das suas obrigações. Banco de Portugal inaugura balcão em Bragança. O novo balcão estará disponível uma vez por semana, às sextas-feiras, das 9h30 às 15h00. Previsões meteorológicas indicam instabilidade para o fim de agosto. As previsões para a segunda metade de agosto revelam um cenário de instabilidade, com a possibilidade de aguaceiros e trovoadas, além de períodos de calor intenso. Fenómenos como medicanos e lulas voadoras também estão em destaque nas previsões. Para mais atualizações, não se esqueça de subscrever o canal e ativar as notificações. Regresso do aviso amarelo por calor no domingo. Espera-se um aumento temporário da nebulosidade no interior norte e centro durante a tarde. Comboio da Greater Anglia descarrila em Wickford, Essex, pelo segundo dia consecutivo. Um comboio da Greater Anglia descarrilou na estação de Wickford, em Essex, marcando o segundo incidente em 24 horas. Música na Malhadinha Nova destaca talentos emergentes. O evento visa promover novos músicos, com destaque para o acordeonista João Barradas, que se apresenta no domingo às 18 horas, num palco projetado pelo arquiteto Aires Mateus.
Não perca as novidades, inscreva-se no canal e ative as notificações. Ciclista morre após ser atropelado durante a volta a Portugal. Um ciclista perdeu a vida após ser atropelado por um carro em contramão durante uma etapa da volta a Portugal. Notas dos exames do 9º ano aumentaram em comparação com 2025. A segunda fase das provas finais do 9º ano realizou-se nos dias 21 e 23 de julho. Governo aprova construção de hotel rural em reserva agrícola de Amarante. A empresa SCOFI Investments planeja erigir um hotel rural de 4 estrelas em Amarante, com 65 camas distribuídas em 19 unidades de alojamento. Suspeito de violação de homem conhecido em site é detido. O detido será apresentado a um primeiro interrogatório judicial para a definição das medidas de coação. Vasco Pereira Coutinho estreia na dobragem de filme da Patrulha Pata. O ator Vasco Pereira Coutinho, que empresta a sua voz à Tia Bli, partilha a experiência da sua primeira dobragem no novo filme da Patrulha Pata, que inclui dinossauros. Ele fala sobre as suas heroínas sem capa e a magia de dar vida a personagens animados. Não perca a oportunidade de acompanhar mais novidades e ative as notificações do nosso canal. Moedas solicita criminalização da venda de droga falsa, após ILPSP. O autarca afirma que é urgente dar respostas aos problemas do dia a dia e pede mais efetivos policiais ao governo e ao Parlamento. Polícia Judiciária desmantela laboratório de drogas na Terceira. Os indivíduos detidos foram submetidos à prisão preventiva. Estado da economia portuguesa em debate, expectativas e promessas. Luís Aguiar Conraria, Nuno Garopa, Susana Peralta e Vera Gouveia Barros analisam a situação económica de Portugal, abordando as expectativas em relação à realidade e as promessas da AD. A discussão revela diferentes perspectivas sobre o futuro económico do país. Não perca a oportunidade de se manter informado, subscreva o nosso canal e ative as notificações. Sporting faz estreia em Alvalade contra o V Guimarães após empate inicial. Após um empate na Reboleira, o Sporting recebe o V Guimarães em Alvalade, com Rui Borges a contar novamente com Maxi. Acompanhe aqui ao vivo. Ceuta em alerta, reforço policial na fronteira devido a apelos nas redes sociais. Com a aproximação de um possível movimento migratório em massa neste sábado, tanto Espanha quanto Marrocos intensificam a segurança na fronteira de Ceuta. Enquanto isso, a Itália decide manter a suspensão do acordo de Schengen com a Espanha até essa data. Migrantes em Ceuta, necessidade de asilo para muitos. No final de julho, aproximadamente 72 mil pessoas chegaram a Ceuta em apenas 24 horas. Embora a maioria, cerca de 70 mil, tenha retornado a Marrocos, a situação levanta preocupações sobre a necessidade de asilo para os que permanecem. As autoridades espanholas monitoram a situação de perto, dada a pressão migratória na região. É fundamental acompanhar os desenvolvimentos e as respostas das autoridades. Não se esqueça de subscrever o canal e ativar as notificações para mais atualizações. Polícia Judiciária apreende 1.500 kg de cocaína na A6 e detém suspeito. A Polícia Judiciária confiscou 1.500 kg de cocaína, avaliados em mais de 70 milhões de euros, na A6, em Estremoz. O condutor, um homem de 31 anos, foi colocado em prisão preventiva. PSD, Festa do Pontal inicia o ano político. Cristóvão Norte avalia a relevância da retrê social-democrata, sublinhando a necessidade de mostrar resultados aos militantes. Expectativas para a retrê política e segurança em Lisboa em foco. A retrê política traz a expectativa de medidas para apoiar a classe média, enquanto um incidente na Baixa de Lisboa levanta questões sobre a segurança na capital. Os cidadãos aguardam ansiosos por anúncios que possam aliviar a pressão sobre o governo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para mais atualizações. PJ prende 3 suspeitos de branqueamento e fraude fiscal através de CEO Fraud. A Polícia Judiciária deteve 3 indivíduos suspeitos de envolvimento em um esquema de branqueamento de capitais e fraude fiscal, conhecido como fraude do CEO.
Este método envolve o envio de e-mails ou mensagens de texto em que um criminoso se faz passar por um membro da alta direção da empresa, como o diretor-geral, para enganar os alvos. Ex-professor de Cambridge, acusado de plágio, é encontrado morto. Jason Ardei, de 41 anos, foi encontrado sem vida. Professor de Cambridge encontrado morto após demissão por plágio. Jason Ardei, o mais jovem professor negro da Universidade de Cambridge, foi encontrado sem vida em sua residência em Londres, aos 41 anos. A sua demissão ocorreu na semana passada devido a acusações de plágio e inconsistências na sua carreira. A polícia considera a morte inesperada, mas não suspeita de crime. Não se esqueça de subscrever o canal e ativar as notificações para mais atualizações. Liliana K termina em oitavo na final do lançamento do disco. A atleta portuguesa não conseguiu superar a marca de 60,87 metros do seu primeiro lançamento. Sérgio Godinho encanta Paredes de Coura com convidados especiais e celebra a liberdade. A tarde de Sérgio Godinho em Paredes de Coura foi marcada por momentos emocionantes, com a participação de Manuela Azevedo, Capicua, Samuel Lúria, Ana Lua Caiano e Milhanas. O artista brindou ao público com o vinho da casa e contou com a presença do Presidente da República. Professor mais jovem de Cambridge renuncia após acusações de plágio e é encontrado morto. Um professor de Cambridge, que se destacou como o mais jovem da instituição, foi encontrado morto em sua casa em Londres. Ele havia renunciado ao cargo na semana passada após ser acusado de plágio. A situação levanta preocupações sobre as pressões enfrentadas por académicos em meio a controvérsias. Para mais atualizações, não se esqueça de subscrever o canal e ativar as notificações. Idenha Nova aumenta em 3 vezes as adoções de animais. Idenha Nova, em parceria com a GNR, está a realizar uma campanha de sensibilização sobre o abandono e os maus tratos a animais. Ioannidis brilha em jogo decisivos com golos e assistências. O jogador Ioannidis destacou-se novamente ao marcar e assistir ao Tamira, contribuindo para a vitória da sua equipa. Vitória Santa Catarina surpreende e Sporting sofre para garantir vitória. O Sporting liderava por 3-0 aos 65 minutos, mas o Vitória Santa Catarina reagiu e complicou a partida, terminando o jogo com uma defesa intensa para manter a vantagem mínima. Primeiro-Ministro apela à responsabilidade institucional. Na quarta-feira, o presidente de São Tomé e Príncipe destituiu o Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. Celina Gomes enfrenta processo de investidores da Undermind. A Undermind, fundada após o testemunho de Celina Gomes sobre o transtorno bipolar, visa democratizar o acesso a recursos de bem-estar psicológico. Brasil reage a tarifas dos Estados Unidos da América com lei de reciprocidade econômica. O presidente Lula da Silva anunciou a ativação da lei de reciprocidade econômica em resposta às tarifas dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. Eclipse do Leão gera preocupação em Alvalade. O Sporting começou forte, marcando 3 golos na primeira parte através de Flávio Gonçalves, Ioannidis e Altamira, mas a equipa enfrentou dificuldades na segunda metade. Palácio dos Condes da Calheta recebe o projeto Open Azulejo. Situado no Jardim Botânico Tropical, em Belém, o Palácio dos Condes da Calheta está disponível para visitação de terça a domingo, das 10h00 às 17h00. Vitória Santa Catarina surpreende e Sporting sofre para garantir a vitória. O Sporting liderava por 3-0 aos 65 minutos, mas o Vitória Santa Catarina reagiu e complicou o jogo, terminando com uma defesa intensa para manter a vantagem mínima. Montenegro defende liberdade de expressão em resposta à censura moderna. Os portugueses não querem barulho, nem gritaria. Sporting sofre 3 golos e quase perde vantagem contra o Vitória. O Sporting viu-se em dificuldades após uma primeira parte sólida, com Augusto Inácio a criticar a falta de remates na segunda metade do jogo.